E se você acabou de receber uma carta recusa da seguradora, alegando que não vai efetuar o pagamento da indenização, seja por invalidez, seja por morte, sob a justificativa de que a doença era pré-existente à contratação do seguro, esse vídeo é para você. Já fica aqui comigo que eu vou te explicar algumas coisas muito importantes. Antes de aceitar e se conformar com essa posição da seguradora, é preciso entender melhor em que contexto este contrato foi firmado e como essa recusa foi fundamentada pela seguradora. Um primeiro ponto: se a apólice de seguros foi contratada antes da entrada em vigor da Lei 15.040 de 2024, ou seja, se o contrato é anterior a dezembro de 2025, quando a lei passou a produzir efeitos, nós temos a súmula 609 do STJ, que diz que a recusa da seguradora sob o fundamento de doença pré-existente, ela é ilícita, ou seja, ela não pode ocorrer se a seguradora não exigiu que o segurado fizesse exames prévios ou apresentasse exames prévios no momento da contratação, exceto se a seguradora comprovar que houve má-fé. O que seria essa má-fé? Seria comprovar de forma muito clara que você, segurado, ou a pessoa que contratou o seguro e que você é o beneficiário, tinha ciência de que estava doente, tinha ciência da gravidade daquele quadro de saúde e, mesmo assim, contratou o seguro justamente com o intuito de ter um benefício caso o sinistro acontecesse e sabendo que esse sinistro aconteceria em um prazo relativamente curto. Isso é o que o direito entende por má-fé, comprovação de que havia, por parte do contratante, por parte do segurado, uma ciência a respeito do seu estado de saúde e que, mesmo assim, ele contratou o seguro e, sendo perguntado à seguradora sobre o seu estado de saúde, teria omitido de forma consciente informações relevantes sobre a sua condição no momento da contratação do seguro. Esse é um ponto relativo, então, aos contratos anteriores aos contratos que foram firmados pela lei antiga, pelo Código Civil Brasileiro. Agora, se o seguro foi contratado na vigência da nova lei, ou seja, posteriormente a dezembro de 2025, aplicam-se as novas regras, que são, em grande parte, bem mais favoráveis ao segurado, porque, além de todas as proteções relativas à interpretação mais favorável ao consumidor, ao segurado, existe também a questão de que a seguradora precisa ser clara e objetiva ao elaborar, ao apresentar ao segurado aquele questionário, aquela declaração pessoal de saúde. Ela precisa perguntar objetivamente ao segurado a respeito de doenças específicas e não genericamente se o segurado está ou se declara em boas condições de saúde. Vocês querem um exemplo? Uma pessoa que tenha hipertensão arterial controlada, faça atividade física, tome remédios e tenha uma vida totalmente normal, se ela for perguntada a respeito do seu estado de saúde, a tendência dela é dizer que o estado de saúde dela é bom. Por quê? Porque ela faz atividade, ela trabalha normalmente, ela toma o remédio controlado, sim, mas é algo que as pessoas consideram como muito comum, não é considerado como um quadro de saúde ou uma doença que mereceria ser relatada, como, por exemplo, um quadro de uma doença renal crônica, de uma cardiopatia grave. Por outro lado, se o contrato foi firmado depois de 2025, ou seja, na vigência da nova lei, nós vamos ter que observar a regra da Lei 15.040, que tem algumas garantias adicionais ao segurado, na medida em que a lei dispõe de forma clara que não basta a seguradora comprovar que o segurado tinha ciência do quadro de saúde. Ela precisa demonstrar que perguntou de forma clara, de forma objetiva, a respeito daquilo que ela gostaria que o segurado respondesse, a respeito de um quadro específico de uma determinada doença. Em outras palavras, quem faz o questionário é a própria seguradora e ela não pode transferir ao segurado a responsabilidade por perguntas amplas, genéricas ou que induzam o segurado a respostas que não sejam adequadas de acordo com o entendimento da seguradora.
A seguradora precisa comprovar que houve uma omissão relevante e que esse fato omitido tinha sim importância decisiva para a aceitação ou não do risco. Além disso, é preciso ficar evidente o nexo de causalidade entre o fato supostamente omitido e a causa do sinistro, seja um óbito, seja uma invalidez permanente. Exemplo, se o segurado omitiu um quadro de uma doença cardíaca, por exemplo, e ele morreu vítima de um atropelamento, um acidente de trânsito que não tem qualquer relação com esse quadro de saúde que foi omitido. Nestes casos, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização. Então, pela nova lei, é preciso se perguntar: será que houve um questionamento claro e objetivo ao segurado a respeito do quadro de saúde? E será que esse quadro de saúde supostamente omitido foi a causa determinante do sinistro, seja o óbito, seja uma invalidez? Por isso, ao receber uma carta recusa com alegação de doença pré-existente, é fundamental solicitar à seguradora uma cópia do contrato, da declaração pessoal de saúde, do questionário que foi preenchido e respondido pelo segurado antes de tirar qualquer conclusão. E, claro, consultar um advogado especialista para que ele possa analisar o caso à luz, ou seja, de acordo com as regras de proteção ao consumidor e ao segurado, e analisar se a postura da seguradora está ou não de acordo com a nova lei de seguros. Se esse conteúdo foi útil para você, já salva esse vídeo, se inscreva no nosso canal e encaminhe o vídeo para alguém que precise dele também.